Boa noite, pessoas lindas! Hoje não é sábado, mas é sexta-feira. E hoje, eu vim com a minha camisa aqui, linda, maravilhosa, que me chama muita atenção. E ela diz assim: você é o que você precisa ser. Hoje eu vou receber uma convidada que eu estou até um pouco preocupada com ela, porque eu não consegui falar com ela. Não sei se aconteceu alguma urgência, ela não conseguiu me avisar. Mas eu vou aguardar um pouco. Enquanto isso, eu vou tocar num tema que mexe muito com as pessoas, que incomoda muito e que foi um tema que eu estudei muito quando entrei no mundo do desenvolvimento humano, que é a tal da depressão. As causas, as consequências e os tratamentos. E aí muitas pessoas me perguntam: existe tratamento para a depressão? O que é a depressão? O que causa a depressão? E eu já recebi até, inclusive, várias mensagens de psicólogos, de várias pessoas questionando porque o coach ele não tem habilidade para tratar depressão. E aí eu não vou entrar no mérito de um psiquiatra, nem de um psicólogo, Nós temos técnicas e ferramentas que podem levar uma pessoa a um nível de depressão, a um nível de prazer. É diferente. A pessoa continua com o acompanhamento com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, e gradativamente esta pessoa ela vai evoluir. Inclusive, eu vim até com meu batom roxo. Gostou, amigo, do meu batom? Tô focada. A minha convidada, ainda não apareceu. Mas, enquanto isso, eu vou falando sobre um pouco da depressão. Eu escuto muita gente falando que a depressão é uma doença, que é o mal do século, e vem a ansiedade e sempre evolui para uma depressão. Muitas vezes, uma criança com 10, 12 anos, ela já começa a desenvolver um estado depressivo. Mas os pais, eles não prestam atenção. Muitas vezes vem por meio de uma birra, vem por meio de uma resposta, vem por meio de o meu pai não me ama. Por quê? A depressão ela é um estado de tristeza profunda, onde está lá dentro do seu subconsciente aquela tristeza incutida. Sabe, imagina que eu vou dar um exemplo, imagina que você coloca uma pedra dentro da água. Essa pedra, qual a tendência dela se você não mexer com ela, se você não tirar ela do canto? Ela criar um lodo. E esse lodo acontece justamente a depressão. Imagina uma pessoa lá parada, recebendo só carga negativa, só emoções negativas no seu coração, só pensando no problema, e aí a pessoa fica em tristeza profunda, e ali ela está inserida em um ambiente que não favorece. E muitas vezes as pessoas olham e dizem assim: esse menino, vou usar o termo de menino, porque a depressão ela já vem muito da infância, tá? Ninguém na fase adulta desenvolve uma depressão, mas já vem na fase de criança. Esse menino é birrento, é mal educado, e ele diz que ninguém ama ele, que ninguém entende ele, que ninguém gosta dele. E em janeiro eu fui para um evento chamado A Lógica da Vida. Eu descobri a lógica da vida, por isso que a cada dia eu estou mais ousada e de batom lilás. Então, o que é que aconteceu nesse evento da lógica da vida? Eles fizeram estudos com pessoas depressivas e identificaram muito a raiz daquela depressão. E a depressão, assim como eu estava conversando ontem com uma pessoa, assim como a ansiedade, a depressão, ela tem uma causa, ela tem um ponto, ela tem uma raiz. Quando eu acho aquela raiz, aquela erva daninha, e arranco, então a pessoa começa a dizer assim: tá doendo menos. Tá mais suave. Bom, eu tô tomando remédio, mas eu não tô sentindo tanta dor. E assim aconteceu com algumas clientes minhas. Clientes meus
que estavam em um estado depressivo e o que é que acontece com a medicação. Ontem eu ouvi de uma pessoa que tem um traço de ansiedade alto, muito alto. E essa pessoa disse para mim assim, eu estava trabalhando fora do estado e bateu uma ansiedade tão grande em mim que eu achei que eu fosse enlouquecer. Eu procurei 3 psicólogos e nenhum conseguiu me ajudar. Esse foi o termo, me ajudar. Sabe quando a pessoa está nadando e sente que vai morrer se não conseguir resolver aquele problema? E aí eu volto de novo para a infância. Tudo vem da infância. Toda dor, todo sofrimento, separação dos pais, maus tratos, abuso sexual, tudo vem da infância. Quem quiser, que pode dizer: ah, não, entrei em depressão depois que eu perdi o emprego. Não, tem uma causa. Eu entrei em depressão porque o meu casamento, meu Deus, não deu certo. Também tem outra causa. Eu entrei em depressão porque eu perdi meu filho. Eu conheço pessoas que disseram que entrou em depressão porque perdeu o filho, porque o filho morreu, ou porque o filho entrou no mundo das drogas, ou porque o filho foi preso. Então, entrei em depressão porque... E aí tem sempre um pontinho. Tem sempre alguém para culpar. Veja como é interessante. E eu atendi uma pessoa que essa pessoa disse assim: eu entrei em depressão depois que o meu pai morreu. Curioso, vamos conversar. E aí quando a gente chega a cavar a história, e o termo é realmente cavar, desencapar, soltar, tirar cada pedacinho da casca da cebola, aí eu cheguei a uma raiz que não tem a ver com a morte do pai. Imagina que você está nadando na praia e tem medo de ser afogada. E a tua boia fura. O que é que acontece quando a boia fura? A pessoa vai morrer. Então imagina quando você tem alguém que você confia, toda a tua felicidade, toda a tua vida, todo o teu momento, você confia naquela pessoa. E aí aquela pessoa te falta em algum momento. Ou morre, ou se muda, ou se separa. Você depositou tanta fé, tanto carinho, tanto amor naquele ser humano, que ele de repente um dia voou ou lhe abandonou. E aí você vai estar sempre culpando aquele. Só que o abandono não vem daquela pessoa. Preste atenção. O abandono não vem daquele casamento que não deu certo. O abandono não vem daquele filho que morreu. O abandono já vem da infância. O quanto na infância você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe ou pelas pessoas que estavam ao seu redor. O quanto na infância você foi julgado, maltratado, molestado, castrado, né? Que é um termo, não é que cortou nada não, cortou os ovos ou os testículos do homem, não cortou nada não. A castração emocional. Então, quando eu identifico a raiz de quando começou aquela situação, eu começo a colocar um metiolate. E muitas vezes as pessoas elas querem, dentro de uma ferida enorme, colocar um band-aid. Eita, essa frase eu ouvi muito. Do que adianta colocar um band-aid numa ferida que está do tamanho do meu braço? Não vai resolver. Toda cura ela tem que vir de dentro para fora. E eu fiz um desafio de 21 dias e eu falei muito sobre a questão da cura. Quando uma mulher, assim como eu, passei por uma cesariana, a cicatrização daquela cirurgia, ela vem de dentro para fora, camada por camada. Você não precisa ser especialista, mas quem fez já uma cirurgia mais séria, que teve que passar um período de repouso, sabe
que algumas vezes aquela cirurgia saiu uma aguinha, saiu um pus, ficou vermelha, saiu um pus com um sanguezinho. Então, é que a cirurgia ela está cicatrizando de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, o que é que acontece muitas vezes com as pessoas? As pessoas, elas querem curar uma depressão de fora para dentro. Como você consegue curar uma depressão de fora para dentro se você não encontrou a causa daquela depressão? Então, quando eu iniciei nesse mundo do desenvolvimento humano, aquilo que me incomodava no momento foi aquilo que eu atraí. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa e essa ansiedade me gerou vários desafios na minha vida. Inclusive até aumento de peso aconteceu durante um período da minha vida de ansiedade. E eu me sentia a pessoa mais inútil do mundo. Quando eu finalizei o meu curso de coach, né, a gente tem que atender algumas pessoas pro bono, para treinar, para desenvolver ferramenta, habilidade. E eu só atraí para a minha vida pessoas com depressão. E eu olhava assim, caramba, porque durante o curso ninguém conhece ninguém. Depois do curso é que continuou os desafios, continuou os atendimentos e aí a gente chega a uma depressão. E eu fiquei muito surpresa com uma pessoa, né, que era pastor, e que me disse que tinha uma depressão e a depressão dele era muito profunda. Ele tinha tanto medo dele mesmo que muitas vezes ele nem andava sozinho. Minha convidada não chegou, tá, minha gente? Tô aguardando ela. Eu não sei se aconteceu algum problema com ela. Não consegui ligar para ela. Então, como o tema é depressão, eu vou falar um pouco sobre depressão. Eu sei que vai ter um momento que ela vai chegar aqui. No início do mês, ela foi minha convidada, mas ela estava sem internet. Então, eu fiquei falando aqui um pouco. Mas, por proteção, tem coisas que eu não vou falar do atendimento de qualquer cliente. Mas eu vou trazer sempre a experiência de todas as pessoas que eu já atendi. E não foi apenas uma pessoa com depressão. E como é impressionante a quantidade de pessoas que têm depressão e muitas vezes nem sabe. Ela anda numa tristeza tão profunda que às vezes ela diz assim, eu sou ansiosa. Ai, eu tenho muita ansiedade. Ai, tem hora que eu fico tão agoniado que eu tenho medo até de mim. E eu já me deparei com várias situações dessa, de clientes dizendo que tem ansiedade. E, inclusive, eu atendi uma adolescente de 16 para 17 anos, que ele chegou para mim e disse assim, eu estou me percebendo ansioso. Como eu faço para diminuir essa ansiedade? E tudo começa em uma ansiedade. A ansiedade trabalhada dentro de você por muito tempo é igual uma pedra dentro de um balde de água. Ela vai criando lodo. E mesmo que você faça muitas coisas para evitar aquela ansiedade, você vai estar sempre lembrando que você está ansioso. Então, o subconsciente, ele vai estar sempre dizendo a você, cuidado, cuidado, fique atento. E aí, o que é a depressão? A depressão é o excesso de preocupações do passado. E o que é a ansiedade? É o excesso de preocupação com o futuro. E eu passei um período da minha vida onde eu desenvolvi urticária nervosa nas minhas pernas, justamente pela ansiedade de não saber o que ia acontecer no dia de amanhã. Foi uma fase muito difícil, onde eu só fazia dormir e chorar. Eu já tinha minhas 2 filhas e foi uma fase muito desafiadora que eu passei. E eu olhei para mim e dizia assim, não, eu não posso ser assim. Eu não aceito ser assim. Eu vou conseguir sair disso aqui. Só que muitas vezes a pessoa diz, eu vou sair, eu vou conseguir, mas não sabe como chegar. Se você chega para conversar com alguém que não entende o que você está passando, a pessoa olha e diz assim,
Isso é frescura. Ah, isso é falta do que fazer. E aí eu pergunto, quem tem filhos, na época, né, eu já tinha minhas 2 filhas, dona de casa, será que falta alguma coisa para fazer? Não é por falta do que fazer. É que eu olhava para frente e eu não sabia o que ia acontecer. E o que acontece com as pessoas ansiosas? Elas se prendem tanto de viver o presente, se limitam tanto, e eu falo por mim, de viver o presente, o momento que está acontecendo, que eu acabo só simplesmente olhando só para frente. E eu deixo de viver o momento. A nossa vida, ela é feita de momentos. Vamos ter sempre os momentos bons, os momentos mais ou menos e os momentos ruins. Se eu estou colecionando momentos ruins, com certeza eu vou ter uma ansiedade muito alta e eu vou avançar para uma depressão. Por quê? Chega a um nível de um ansioso, e eu atendi um ansioso, que ele olha e fica tão elétrico. E eu tive um cliente que ele tomava medicação, né, para ansiedade. E o que acontece quando um ansioso vai para um médico? Só aumenta a medicação. E ele fazia atividade física, ele corria, e ele pedalava, e ele malhava. E quando estava em época de chuva, né, assim ele me relatou, eu conheci em um curso, ele dizia que pulava dentro de carro, parecia um louco. Mas tudo por medo do futuro. Além do medo do futuro, ele ainda carregava muitos traumas do passado. Então, não é só simplesmente o medo do futuro. É a crença que está amarrado como uma corda. E pega uma corda, amarra no pé com a âncora e joga lá no mar. Eu, por exemplo, não sei nadar, vou morrer afogada. Se eu não tiver uma boia, eu vou morrer. Então, imagina a pessoa se perceber com uma âncora nos pés. E assim é a vida de um ansioso e de uma pessoa depressiva. Ele olha para os lados, tenta conversar, mas ninguém entende ele. E recentemente eu postei no meu Facebook uma postagem justamente falando sobre isso. Eu copiei de uma cliente minha, que ela tinha postado, né? Diariamente eu sinto dores. E assim, uma postagem que eu até pensei assim, eu disse, caramba, será que ela está sofrendo tanto assim? Mas aí foi uma postagem universal das doenças que não são diagnosticadas com CR. Então, a fibromialgia é uma delas. Tem algumas doenças, a ansiedade, ela não tem CR para ansiedade. O médico diz que é não sei nem o que é. Mas, se você for para um médico, ele só vai aumentar a dosagem da tua medicação. E muita gente tem medo de ir, e aí o medo amarra, ir para um médico, porque vai para um psicólogo, ele não consegue tratar, porque é um desafio tratar um ansioso, cuidar de um ansioso, entender a linguagem do ansioso ou do depressivo. E eu conheço vários psicólogos que trabalham com várias técnicas e eu inclusive, já levei minha filha para psicólogo. E minha filha uma vez virou para mim e disse assim, mãe, se for para receber conselho, eu prefiro receber da senhora. Eu olhei para ela e disse, como assim? Então, atender um depressivo, atender um ansioso, atender uma pessoa que está em confusão, eu vou dizer assim, confusão neural, não é nem mental. Porque a nossa mente ela é tão perfeita que ela produz tudo para o nosso corpo. E aí a pessoa diz assim, não, eu sou ansioso, não, eu tenho depressão, eu tenho a doença do século. E a doença do século é aquela que você aceita que você tem. Quando você diz, não, eu estou em um estágio depressivo, eu estou em um estágio de ansiedade, eu estou confuso, eu não sei o que está acontecendo com as minhas emoções. Então, é aí onde você para e começa a entender o que está acontecendo dentro daquele ser humano. Dentro daquele ser humano, imagina que você tem os órgãos
todos perfeitos. Coração no lugar, pulmão no lugar, a caixa torácica protegendo tudo direitinho, com rins, com base, tudo direitinho. Imagina quando tá tudo trocado. Tá uma bagunça toda dentro. Como essa pessoa vai conseguir fazer a digestão direito dos alimentos se ela também não consegue fazer a digestão das emoções? Então, as nossas emoções, elas são como o nosso organismo. Se eu não consigo gerenciar as minhas emoções, dificilmente eu vou conseguir gerenciar o resto de mim. E é muito interessante falar nisso, porque o que é que acontece com a pessoa ansiosa? Ela espera sempre o dia de amanhã. Espera aí que tá batendo aqui alguma coisa. Ela sempre vai esperar o dia de amanhã para fazer algo. Ela não faz hoje. Não, amanhã eu faço. E o ansioso, muitas vezes, ele é um procrastinador. Um procrastinador em alguma área da vida. Ele é um procrastinador na sua vida pessoal, nas suas finanças. Ele procrastina no casamento, ele procrastina com os filhos, ele procrastina com os pais, ele procrastina com alguém. E aí vamos voltar lá na infância. O que foi que um ansioso ou um depressivo ouviu na infância? E eu digo por atender pessoas depressivas e ansiosas. Você tem que ser o melhor, você não pode errar. Se você errar, as pessoas vão te punir. Se você errar, você pode matar alguém. Se você errar, eu não vou mais lhe amar. E aí é onde a gente trabalha as crenças. As crenças impedem que alguém, um depressivo, um ansioso, consiga avançar de nível. E depois que eu voltei desse evento, a lógica da vida, mesmo passando por um período ansioso que eu passei, foi na fase onde a minha filha tinha 2 anos e meio, até, acho que eu passei mais ou menos uns 3 meses assim, triste, sem saber o que fazer. Mudou muita coisa na minha vida, assim como do dia para a noite. Mudou muita coisa e mudou rápido, muita coisa, e eu não consegui acompanhar aquela rotina. Então, eu me senti frustrada com aquilo. E aí, o que é que acontece? Eu só fazia, como falei, chorar e dormir. E ao invés de eu aproveitar o momento que eu estava vivendo, o tempo que eu estava passando com as minhas filhas, eu olhava aquilo como um problema e não como uma oportunidade. E eu vejo muita gente preso a padrão. Eu tenho visto muita gente depressiva e ansioso, preso, amarrado com uma âncora a alguém, esperando que alguém seja o salvador da pátria e que vá salvar ela ou ele. E aí não chega ninguém. O que acontece comigo? Eu continuo ansioso ou depressivo. E se você tem um companheiro do teu lado que não entende o que você está passando, o que acontece? Eu vou continuar mais ansioso ainda, porque aquela pessoa olha para mim e me critica mais ainda. E quando eu voltei desse evento, a lógica da vida, mesmo passando pelo que eu passei, decisões que eu tomei naquela fase, naquela época na minha vida, não me tornou hoje uma adulta depressiva. E sem contar, com certeza eu não teria nem entrado no mundo do coach, tá? Mas quando a gente digo eu, entra para fazer algo diferente, para trabalhar com algo diferente, primeiro a gente é julgado, segundo a gente é apontado, terceiro a gente é julgado, até que alguém tenha um resultado, manda um depoimento e muitas pessoas ainda colocam em dúvida o que eu estou fazendo. Então eu parei de me preocupar com o padrão, eu parei de me preocupar com quem acredita, parei de me preocupar com quem também não acredita. Hoje eu gero resultado, gero valor. Hoje eu passei o dia todo em um evento que eu me senti nele,
de verdade, chamado Profissão Coach. Eu tinha comprado esse evento ano passado, lá quando eu fui para o 2019. E aí, devido à pandemia, não teve esse ano, né? Ao vivo. Mas é um evento que olha para mim e diz assim, continua. Se você sabe o que você está fazendo, espere apenas as pedras, porque as pessoas vão te apontar. E eu recebi muitas críticas de psicólogos, eu recebi muitas críticas de pessoas que achavam, essa menina não sabe o que está falando. Eu recebi crítica de uma psicóloga que quando eu postei sobre a urticária nervosa, que eu tinha conseguido curar a minha urticária nervosa, a partir do que eu trabalhei dentro de mim, das minhas crenças, do merecimento, diminuindo minha ansiedade, quando eu entendi o que aquela urticária funcionava, por que ela estava ali, eu consegui reprogramar e eu consegui me libertar, vamos dizer assim, minha perna do sofrimento. Então, muitas pessoas vão julgar um depressivo, mas ninguém conhece a história dele. Muitas pessoas vão julgar um ansioso, mas ninguém sabe por que ele está passando por aquilo ali. Então, eu não considero uma doença. Eu sempre digo que é um estado de ansiedade. E a ansiedade, ela gera uma pressão alta rapidinho. E eu tenho um cliente que aos 35 anos, ele começou a ter pressão alta. Então, 35 anos, a pessoa está na flor da idade. Como a pessoa está com medo da vida? Tudo isso gera uma ansiedade. Tudo isso gera uma depressão. Por não saber o que está acontecendo, a pessoa empurra com a barriga, leva para frente, mas não trata a causa. Não está tratando o que está acontecendo. Está simplesmente empurrando e deixando para depois. Tem gente que não gosta nem de ouvir falar sobre depressão. Acha que é um tema que não está na vibe dele. Acha que não vai ter ninguém ao seu redor que tenha depressão. E muitas vezes o depressivo e o ansioso é aquele que está mais calado do seu lado. E eu digo isso porque de 3 pessoas que eu atendi, me surpreendeu essa pessoa chegar para mim e dizer assim: eu tomo medicação controlada, eu sou ansioso. A outra pessoa: eu tenho depressão há tantos anos, eu tomo medicação controlada. Eu tenho medo até de andar sozinho. E eu me surpreendi. Dificilmente você vai ver uma pessoa sorrindo que não tenha depressão. Dificilmente você vai ver uma pessoa triste que também não tenha depressão. Muitas vezes você vê a pessoa calado, quieto, aquela pessoa que avalia o ambiente e tal. Aquele ali muitas vezes não tem nada. Mas só por a pessoa ser quieto, ser calado, ser observador, as pessoas dizem: ixi, fulano é estranho, parece que é depressivo. E eu já passei por isso dentro de sala de aula. Aquela pessoa que muitas vezes está rindo demais, ela carrega uma dor dentro dela e ela precisa sorrir para não lembrar. E assim era eu. Por carência emocional dos meus pais, eu vivia sorrindo à toa e eu não sabia o que era isso. E aí é um modo de ser aceita, das pessoas olharem e dizer assim: você contagia um ambiente. Não é que eu vivia triste a minha vida toda. Mas muitas vezes, para não lembrar do meu sofrimento, eu preferia estar sorrindo. E isso também é um modo de inibir uma ansiedade e uma futura depressão. Então, a depressão, ela precisa ser identificada. Ela merece cuidado. Mas nem todo mundo consegue chegar à raiz dela. Ai, eu tô cansada hoje. Nem todo mundo consegue identificar e chegar lá no ponto da raiz de um depressivo.
é um desafio. Mas quando a pessoa se permite mudar 1%, girar 1% da sua chave, aí a pessoa consegue se livrar daquele padrão, porque não é uma doença. Consegue se livrar daquele padrão de ansiedade, de depressão, de mágoa, de dor, de crítica, e começa a olhar para si e trabalhar primeiro em si do que no outro. Começa a assumir em si a responsabilidade de que é dela o dever e a obrigação de ser feliz. E quando essa chave vira, eu conheço 2 pessoas que o médico continua segurando a medicação daquele paciente, daquele cliente. Eu conheço pessoas que, mesmo dizendo assim ao médico, eu quero desmamar essa medicação, o médico continua segurando a medicação. Por quê? Temos uma indústria farmacêutica muito grande. Então, a indústria vive disso. Quando eu me deparei com uma situação de algumas pessoas chegarem para mim e dizer assim, mas você tira a medicação do cliente? Não. É um acompanhamento paralelo. E a pessoa vai ver se faz sentido. E eu conheço psicólogos, psiquiatras sérios que já fazem justamente o coaching para terem mais técnicas avançadas para cuidar do seu cliente, para ajudar aquela pessoa a identificar aquilo que está amarrando. Há quantos anos tem que Freud morreu? Quantos anos tem as técnicas avançadas, que não é mais avançada, do coach, de Freud, de qualquer outro psicólogo aí? As pessoas, elas querem avançar na doença, que eles dizem que são doença, mas não querem mudar. Há quantos anos Freud morreu e deixou um ensinamento sobre a depressão? Há quantos anos Lowen, que já foi aluno de Freud, Reich, que já foi aluno de Freud, morreu e deixou falando sobre a depressão? Só que as pessoas só pegam o tema depressão, elas não pegam o formato corporal, a linguagem corporal da pessoa, questão religiosa, tudo interfere na depressão. E vou falar de novo, porque nesse desafio dos 21 dias, eu falei que eu não estou abrindo nenhum tipo de religião, nem que ninguém se converta à minha religião, tá? Mas a depressão, ela só aumenta e as pessoas não acham o que se dizem a cura. Por quê? Porque não se reinventam. Estão seguindo, como eu tinha um professor da faculdade, que muita gente brincava com ele e dizia que ele usava o caderno da carochinha, um professor de português, de língua portuguesa. Ele usava um caderno de quando ele entrou na faculdade para dar aula. Então era o mesmo caderno, era a mesma coisa todo dia. Como o aluno pode mudar? Como o aluno pode aprender diferente se o professor continua usando as mesmas técnicas de copiar e responder, copiar e responder? E eu sou professora e sei disso. Então, é preciso mudar e ver outras técnicas. Se existem técnicas que ajudam alguém a sair de uma depressão, eu vou aprender. E quem quiser, pode criticar. Eu não estou nem aí. Ninguém conhece minha história, ninguém sabe. Quem acompanha sabe. Mas ninguém conhece minha história, ninguém sabe do meu passado, ninguém sabe o que eu passei. Eu conheço a história de pessoas que eu atendi com depressão a fundo, sabe? Lá na raiz. E eu vi uma criança maltratada,
uma criança que não foi ouvida. Eu vi uma criança que foi molestada. Eu vi uma criança que foi abusada. Eu vi uma criança que teve que fugir de magia negra. Eu vi uma criança que viu o pai matando a mãe. Eu vi também uma outra criança que a mãe tentou se matar. A depressão, ela tem uma causa. Ninguém desenvolve depressão com 30 anos, 40 anos, não. Ela já está enraizada dentro de você. Então, não estou preocupada não com o que as pessoas estão falando, não. Qual é a diferença? É a pessoa se abrir para cuidar dessa criança que está magoada, que foi maltratada e que está sofrendo. No dia que essa criança entende, meu coração pulou agora aqui, acho que ele quase saltou pela boca. No dia que essa criança entender por que ela está passando por aquilo ali e que ela também escolhe passar por aquilo ou abandonar aquilo, ela se cura de qualquer depressão. No dia que essa criança entender que não é responsabilidade dela, que a mãe tentou se matar porque o marido se deixou, porque o marido a deixou, essa criança se cura daquela depressão. E eu vi e senti na pele, não de usar medicação, mas eu senti na pele de ver clientes minhas querendo até sair da medicação, porque estavam se sentindo muito bem, e o médico continuou prendendo a pessoa à medicação. Assim acontece com o ansioso e com o depressivo. Só avança de nível. Por quê? Porque eu não estou lá embaixo cuidando da raiz. E quando você chega no consultório, eu digo porque eu já fui para psicólogo acompanhar minha filha. Ah, como é a sua rotina? Quando você se sente triste, você sente o quê? E as perguntas são sempre as mesmas. Se existe técnica melhor, eu quero aprender. Se existem pessoas que eu consegui ajudar, eu não vou parar. Apesar que hoje não me encontro mais com esse nicho de atender pessoas com depressão, nem com ansiedade, mas eu sei onde tocar. E depois desse evento que eu fui, tudo é crescimento, tudo é avanço, tudo é aprender, onde a pesquisa que eles fizeram sobre a depressão, sobre a ansiedade, tem a ver com o formato corporal e muitas vezes com a religião. E aí, só para chocar mais ainda quem assistiu essa live, você sabia que os evangélicos têm o maior índice de depressão nessa pesquisa que foi feita? Essa pesquisa está sendo desenvolvida há 2 anos, tá? É uma psicóloga que decidiu pesquisar de acordo com o formato corporal e aplicando a técnica que hoje eu aplico. 2 anos é pouco tempo, para se tornar uma tese provada cientificamente, ela tem que passar no mínimo uns 5 anos e ter uma amostra de uma quantidade de pessoas. Ok, temos 2 anos de pesquisa. Já identificamos, eu posso dizer já identificamos porque eu defendo a técnica. Quem são as pessoas que têm depressão pelo formato corporal? Qual é a fase que desenvolve essa depressão e até a fase que aflora? E a religião, ela é um fator primordial. Por quê? Muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, eu devo estar sendo maltratada. Você já conhece alguém que disse assim, eu acho que eu fui amaldiçoada por Deus. Eu ouvi isso de uma pessoa próxima. Próxima que eu digo familiarmente. Não, minha família foi maltratada por Deus. Não, minha família foi abandonada por Deus. E aí a culpa tem sempre que ser de alguém, nunca dela. Deus
não quer me abençoar. Eu acho que eu não tenho, não estou sendo vista por Deus. E aí a culpa está sendo apenas de Deus. Então, assim, cada coisa no seu quadrado, cada pessoa no seu ambiente. Mas os depressivos muitas vezes não são tocados da maneira correta. Eles vão apenas. Eu conheci uma pessoa que inclusive foi meu cliente também, que tinha uma ansiedade lá nas tampas. Ele roía todos os dedos, porque ele não tinha nem unha mais direito. E aí ele disse assim, depois que o banco que eu trabalhava foi assaltado, eu fiquei com tanto medo, que eu vou para terapia toda semana. Já passou o medo, mas eu gosto de ir para terapia para conversar. Ela conversa tanto comigo, ou seja, é uma carência de uma pessoa, não é um acompanhamento. Então, a terapia ajuda, uma conversa ajuda, porque a pessoa vai parar, vai ouvir e não vai te julgar. Mas nem sempre avança para um tratamento. Eu conheço uma pessoa que passou 20 anos buscando a cura da depressão dela. É uma mulher. 20 anos eu fiquei passada. Eu passei um final de semana com essa pessoa em um curso. E aí essa pessoa disse assim, meu Deus, se eu tivesse encontrado uma pessoa que me mostrasse esse caminho, eu não tinha sofrido tanto. Meu Deus, como eu sofri. Então, assim, eu não consigo atingir todo mundo que tem depressão, não. Mas o pouco que eu consigo, e quando a pessoa se permite mudar, ela muda e ela se cura de uma doença que ela acha que é uma doença. Tá? Hoje eu ia receber uma cliente minha, que eu fiz um atendimento de coach com ela. Ela que tem depressão, foi diagnosticada, né, com depressão há um tempo atrás. E quando eu cheguei até ela, ela estava numa fase de desespero tão grande que ela não sabia nem quem ela era direito. Mas eu tentei ligar para ela, mandei mensagem, a mensagem não chegou. E aí, mais uma vez, mais uma semana que eu não consigo fazer a live com ela. Por quê? Quem é a melhor pessoa para falar sobre o tratamento de uma depressão? É a pessoa que passou pelo tratamento. Quem é a melhor pessoa para falar sobre quem tratou? Eu, porque eu acompanhei, não foi uma pessoa só. Foram várias pessoas com depressão. E até me perguntaram uma vez, quem atende pessoa com depressão não fica depressivo, não? E foi uma pergunta curiosa. Por quê? Eu identifiquei, né, em algumas pessoas, não estou generalizando todos, que geralmente o psicólogo, o psiquiatra, enfim, ele quer tanto consertar o cliente dele, e ele não está errado, que muitas vezes ele acaba se anulando na vida dele. E eu identifiquei com umas 3 pessoas diferentes que eu tive a oportunidade de conviver e até de atender. Então, que essa live consiga atingir alguém que está sofrendo hoje por esse mal do século. Que essa pessoa se abra e entenda que no dia que ela disser assim, eu vou parar de sofrer, ninguém vai deixar ela em sofrimento. Mas entenda uma coisa, se a sua depressão é para prender alguém que te prejudicou, quem está sendo prejudicado é você. Existe uma coisa chamada ganho indireto. E muitas pessoas que têm depressão, elas decidem, é bem forte essa frase, mas eu vou falar porque agora eu não estou nem aí. Elas decidem ser depressivas para prender alguém a ela.
para punir alguém. Para punir um pai, uma mãe, uma mulher, um filho, alguém. Alguém está sendo preso a um depressivo. No dia que essa pessoa se liberta, ela também liberta todo mundo. E ela deixa uma mãe morrer, e ela deixa um pai morrer, e ela deixa um filho também ir embora. Eu conheço um caso, não posso nem falar muito, mas eu conheço um caso que a mãe sustentou tanto que tinha depressão, que dizia para o filho assim: meu filho, você não pode me deixar. Meu filho, você não pode ir embora. Meu filho, você tem que ficar comigo, viu? Olha, meu filho, se você casar, venha morar comigo. Você não pode me abandonar. E aí essa mãe, ela passou um tempo dizendo que estava com depressão. A depressão, ela só avança, só avança, só avança, só avança. De tanto o filho ter medo de ir embora, o filho também tornou-se depressivo. Só que o filho tornou-se depressivo e entrou no mundo das drogas e entrou no mundo do álcool. Foi muito bom para aquela mãe, desculpe a palavra, mas foi muito bom para ela entender que quando ela prende um filho, ela está determinando que ele pare a vida dele. Então ela não pode prender um filho pelo medo dela. Os filhos foram feitos para voar e para ir para o mundo, e não para estar debaixo da asa dela. E aí essa mãe perdeu esse filho para o mundo das drogas, ele foi morto. Não é uma história da carochinha, é uma história de verdade. Esse filho foi morto, e o que foi que aconteceu com a mãe? Será que ela piorou? Não, ela ficou boa, porque ela não tinha mais de quem chamar a atenção. O marido já era morto, ela era viúva, o marido morreu de uma doença, e ficou ela e o filho. De tanto dizer não me abandone, o filho ficou com ela. Normal. Foi bom. Não foi bom? Cada um tem aquilo que merece. Nossa, como ela está ácida hoje, né, Ana? Tô não, tão boazinha eu sou. Um anjo. Ainda tô de batom, ó. Lilás, por quê? Porque a cor lilás, independente do que você acredita ou não, é uma cor de cura. Então, quem usa lilás, quem assistiu minha live das cores, quem usa lilás é uma pessoa que está transcendendo, está acima do nível. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. O lilás faz parte da minha vida hoje. Então, imagina um filho morrer porque não podia deixar a mãe depressiva. E aí, essa mãe, depois que o filho morreu, ela melhorou. E ela teve que seguir para a vida porque ela não tinha mais de quem chamar atenção. Ou seja, a doença, ela vem sempre em uma forma para prender alguém de alguma maneira. A doença, ela vem como um sinônimo de culpa. Eu não consegui fazer tal coisa, então eu vou adoecer para chamar atenção para alguém ficar comigo. Cuidado com as culpas que vocês carregam. Cuidado com a... Como é que eu posso dizer? O vício que você coloca todos os dias no teu filho. Cuidado com a expectativa que você cria diante do outro. Viva sem expectativa. Planeje apenas o dia de hoje. O dia de amanhã pertence a Deus. Essa live hoje era para ser feita com Soraya. Hoje eu passei o dia todo assistindo um evento e eu falei com ela essa semana. Mandei o flyer para ela, ela deve ter divulgado, enfim. Mas tem coisa que está fora do meu controle. E aí ela não conseguiu vir participar e eu decidi fazer a live sozinha, mas não falando dela, falando da depressão, das causas. Por quê? Porque é algo que ainda bate muito na minha porta. Ainda atraio muitas pessoas doentes porque decidem estar depressivas.
E recentemente eu fiz uma análise de uma pessoa que mora até fora do país. E essa pessoa já tinha infartado, já tinha tido um aneurisma, descobriu recentemente que estava com um tumor na cabeça, e uma sequência de coisas de uma pessoa que estava com uma corda amarrada no pé e jogada no rio. De uma pessoa que a boia furou e ela não via saída para a vida dela. Quando você abre os olhos, passa as mãos e tira as escamas que estão nos olhos daquela pessoa, a pessoa decide seguir, sabe? Submergir ou afundar. E dessas análises que eu tenho feito, várias pessoas decidiram subir. Algumas decidiram afundar. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho, e eu sou muito grata a Deus por toda a experiência que eu vivi até agora. Eu tenho certeza que muitas ainda virão. Cuide apenas de você. Esqueça o restante. Quando você cuida de você, as outras pessoas olham e dizem assim: caramba, fulana tá tão egoísta. Cuide de você. Quando você cuida apenas de você, você tem condições de cuidar do outro. Ninguém cura ninguém quando está afundado, não. Ninguém salva ninguém se o bote do outro estiver furado. Ou se a pessoa estiver no mar se afogando e o outro não souber nadar. Ninguém salva ninguém se estiver doente. Por isso que eu estou usando a cor violeta. Então, cuide apenas de você. Decida ter a vida que você quer. Adoecer é uma opção. Se curar é uma decisão. Eita, fechei com chave de ouro. Arrasou. Boa noite. Deus abençoe.